Estar na casa do Senhor, né? E estar na casa do Senhor significa receber das bênçãos de Deus, significa ser alcançado pela graça de Deus. E hoje a palavra se encontra lá em Salmo 72, Salmo de número 72. Glórias a Deus. A gente sempre ministra salmos de Davi, mas hoje eu quero ministrar o Salmo de Salomão, tá? O Salmo 72, Salmo de Salomão. Deus tem algo a falar no nosso coração nessa noite. Deus tem algo a realizar nas nossas vidas nessa noite. Então eu gostaria de pedir a você que preste bastante atenção, que fique bem ligadinho, porque você vai sair daqui edificado pela palavra do Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Todo mundo abriu aí no Salmo 72? Sim. Isso, deixa aberto aí, olha aqui para mim. Isso, olha aqui para mim. O tema dessa mensagem é: você é precioso, você é preciosa. Você pode dizer: eu sou precioso. Eu sou precioso. Você pode olhar para quem está do seu lado, apontar o dedo bem no nariz. Isso, aponta bem no nariz e diz: você é precioso. Você é precioso. Amém? Amém. Essa mensagem veio ao nosso coração nessa tarde, me edificou, e eu não tenho dúvida que vai edificar você, porque não é uma palavra minha, é a palavra do Senhor. A minha palavra, aquilo que eu digo, não tem muita relevância, mas aquilo que Deus diz representa tudo para nossas vidas. Amém. Porque a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Sabe o que quer dizer isso? É que a palavra do Senhor ilumina a nossa trajetória aqui na terra. E aí onde tem uma armadilha do mal, a gente não cai. Por quê? Porque a gente viu por estar iluminado esse caminho. Se existe algum buraco, a gente não cai nele. Sabe por quê? Porque nós conseguimos enxergar de longe, porque o nosso caminho está iluminado. Quem está entendendo? Que a palavra do Senhor é lâmpada para nós. É como uma lanterna, é como um farol que ilumina tudo e a gente não fica perdido, a gente não fica desorientado. A palavra do Senhor ela tem uma relevância na nossa vida, porque através dessa palavra, tá, eu sou norteado. Eu sei o caminho do norte e eu chego, tá, no meu destino. Quem deseja um destino de paz? Quem deseja um destino de amor? Quem deseja um destino de sossego? Quem deseja um destino de tranquilidade? Entende que é a palavra do Senhor que norteia o nosso caminho para a gente alcançar esse destino? Eu quero trazer à tona Salomão, antes da gente fazer a leitura, e falar um pouco sobre Salomão. Tá? Diga: você é precioso. Você é precioso. Diga: eu também sou. Eu também sou. Amém? Salomão, para quem não sabe o significado do nome Salomão em hebraico, significa pacífico. Tá? Pacífico. Salomão é nascido da união de Davi com uma mulher chamada Batseba. Tá? Salomão ele nasceu em Jerusalém, tá? E lá em 2 Samuel 12:25 Deus chama Samuel de Gedidias. Sabe o que significa o nome Gedidias? Deus chamou Salomão de Gedidias, significa amado de Deus. Imagina Deus chamar você de Gedidias. O que significa Gedidias? Lá em 2 Samuel 12:25 diz: Salomão foi o terceiro rei de Israel, tá? Ele construiu o primeiro templo lá em
em Jerusalém, onde a glória de Deus habitou naquela casa. Tá? Salomão edificou aquela casa para a glória do Senhor. Mas eu quero abrir um parênteses. Salomão cometeu muitos erros. Diga, Salomão cometeu muitos erros. Salomão cometeu muitos erros. Agora diga assim, igual a mim. Igual a mim. Amém? Amém. O que eu quero te dizer é que independente dos nossos erros e das nossas falhas, Deus nos usa. Porque a maioria dos nossos erros não é intencional. Sim ou não? A maioria dos nossos erros é por causa da vida. E a gente erra por causa da vida, sim ou não? Sim. Quantas vezes a gente erra querendo acertar? Quantas vezes a gente está querendo fazer a coisa certa, mas a gente erra? Quantas vezes a gente quer dizer uma palavra boa, mas acaba aquela palavra ferindo? Quantas vezes a gente toma uma atitude pensando que é o bem e acaba sendo? Engraçado que o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Nós nos identificamos com Salomão, porque ele foi um homem espetacular, um homem sábio, um homem inteligente, mas que como um homem cheio de falhas. Aqui nós temos no núcleo do Projeto Semear, aqui na Praia de Iracema, pessoas inteligentes, pessoas sábias, pessoas cheias de talento, cheias de habilidade, cheias de, pessoas prendadas, pessoas que são elogiadas em alguma área da sua vida, mas que, assim como Salomão, falhos e que muitas vezes pecadores. É assim ou não é? Então nós nos identificamos com Salomão, sim ou não? Mas na trajetória da vida de Salomão, ele escreve o Salmo 72. E o Salmo 72 me chama a atenção pela forma que ele coloca as palavras. Porque no Salmo 72, ele engrandece o Rei dos Reis, porque Salomão é rei. E agora, ele exalta o Rei dos Reis. Ele não está se exaltando, mas ele está exaltando o Senhor poderoso, que proporcionou os reinos da terra. Porque nenhuma autoridade, passou a existir sem Deus. Foi Deus quem estabeleceu todas as autoridades da terra. Isso é a palavra do Senhor que diz. E agora Salomão começa a exaltar o Senhor. Vamos conhecer que exaltação é essa? Vamos? Então vamos lá. Salmo 72, a partir do verso 1. Acompanha aí na tua Bíblia a leitura, que diz assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos. Ele está falando para Deus que ele precisa que Deus o oriente. Ele diz: concede ao rei. Quem é o rei? Diga, é o Salomão. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos. E olha só o que ele diz: e a tua justiça ao filho do rei. Ele está dizendo o seguinte: quem foi o grande rei de Israel? Diga, Davi. E ele diz assim, e a tua justiça ao filho do rei. Quem é o filho do rei? Diga, ele mesmo. Ele está dizendo: eu sou filho de Davi. Concede a tua justiça ao filho de Davi, o grande rei de Israel. Ele continua dizendo assim: julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Ele está dizendo: me dê sabedoria para ser justo no meio do povo e para que eu julgue com equidade. A equidade significa de igual modo para todos, sem parcialidade, de igual modo para todo mundo. E aí ele continua dizendo assim: os montes trarão paz ao povo. Por que os montes? Porque é lá no cume dos montes que foi construído o templo da adoração e da glória do Senhor. Lá nos montes haverá paz por causa da casa de Deus que ele edificou. E ele continua dizendo assim: também as colinas atrarão com justiça. Ou seja, até aqueles que ficam embaixo porque não conseguem subir
subir a montanha. Vai haver justiça para eles. Ele continua dizendo: julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. O versículo 5 ele diz: ele permanecerá enquanto existe o sol. Ele está falando de Deus, que permanecerá enquanto existir o sol, e enquanto durar através das. Ele está dizendo: Deus, Ele é o Senhor em todas as gerações. E Ele diz assim agora: seja Ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiro que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine Ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Agora eu quero chamar a atenção para você, o que diz o versículo 10. Paguem-lhe tributos os reis de Tarse e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá, lhe ofereçam presente. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sigam. Sabe o que o rei Salomão está dizendo? Assim como eu, que todos os reis da terra te adorem. Aleluia. Porque tu és o rei Glória. dos reis. Aleluia. Que todos os reis, assim como eu, te engrandeçam e louvem o teu nome. É bonito, sim ou não, queridos? Mas eu quero te chamar pelo conteúdo que está entre o versículo 12 e o versículo de número 14. Prestem atenção no que diz esses versículos. Versículo 12 diz assim: porque ele acode ao necessitado, que clama, e também ao aflito, e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Versículo 14 ele diz: redime a sua alma da opressão e da violência. E ele completa o versículo 14 dizendo: e precioso lhe é o sangue deles. Olha aqui para mim, queridos. Preste atenção no que eu vou te dizer nessa hora. A característica de Deus em relação à humanidade. Eu não estou falando da característica da humanidade em relação à humanidade. Eu estou falando da característica do Rei dos Reis. Salomão diz, versículo 12: porque ele acode ao necessitado. Quem foi e ainda o é necessitado hoje? Aleluia, Deus. Ele diz assim: e também acode ao aflito e ao desvalido. Quem é aflito aqui? Em muitos momentos a gente está em aflição. Para quem não sabe o que é desvalido, significa desprotegido. Aquela pessoa que está assim, né? Não tem uma força para lhe proteger. Aquela pessoa que ainda não conhece o poder de Deus. Aquela pessoa que ainda não sabe que Deus envia anjos para guardar. Aquela pessoa que ainda não sabe que Deus acampa ao redor daqueles que o temem, os livra. Deus, olha, Salomão está dizendo que Deus acode o desvalido. Deus acode aquelas pessoas que não sabem ainda do poder de Deus. Que Deus dos céus manifesta a tua graça e o seu poder e protege aqueles que mesmo assim não conhecem a sua grandeza. Salomão está dizendo no 13: ele tem piedade do fraco. Sabe aquela pessoa que não consegue se firmar na igreja? Sabe aquela pessoa que não consegue ser crente igual a você? Sabe aquela pessoa que não consegue tomar decisões como você toma?
Sabe aquela pessoa que não consegue firmar os seus passos no caminho do Senhor? A Bíblia diz, irmãos, no versículo 13, que Deus tem piedade dele. O que é ter piedade? É compaixão, é dó. Deus tem paciência. Glória a Deus. Salomão está dizendo que o Senhor, Ele tem piedade também daquele que é necessitado. Aquela pessoa, irmãos, que passa necessidades e privações nos dias de hoje. E os dias de hoje têm sido dias muito difíceis. Governantes com mais do que deveriam e o povo com menos do que precisam. Uma época injusta, uma época de males, uma época onde os governantes não olham para o povo, de um Senado sujo, de uma plenária imunda e de pessoas que não estão preocupadas com a nação. A Bíblia diz: se os governantes forem maus, o povo perece. Nós estamos vivendo a pior época do Brasil e o povo está perecendo mais do que nunca nos dias de hoje. Hoje a criminalidade tomou conta de todos os setores da sociedade brasileira. Hoje não há um órgão confiável. Hoje não há um líder que se possa dizer honesto é. Nós estamos vivendo a pior época da história do Brasil. E nós, como crentes que somos cidadãos, estamos sofrendo do mesmo jeito. Ainda que Deus supra nossas necessidades, mas há um parente nosso que está passando por essa crise, sim ou não? Ainda que Deus supra nossas necessidades, nós temos amigos que estão vivendo a crise, sim ou não? Sim. Salomão está dizendo, no versículo 13, Ele tem piedade do fraco e do necessitado. E no final do versículo 13 ele diz: e salva a alma aos indigentes. Sabe quem é o indigente? É aquela pessoa muito pobre. E o indigente também hoje também é sinônimo de alguém que não tem nome. Sabe aquela pessoa que é desconhecida de todos? Aquela pessoa que está à margem da sociedade? Aquelas pessoas que estão abandonadas e largadas? Sabe o que Salomão diz? Que o Senhor salva a alma dessa gente. Talvez você pergunte: pastor, como é isso? E eu certamente te direi: não sei. Porque só o Senhor sabe como é isso. Mas agora no versículo 14 ele diz assim, ó: redime a sua alma da opressão e da violência. Salomão está dizendo que Deus, o Rei dos Reis, Ele redime. Sabe o que é redimir? Redimir significa pagar o preço. Salomão está dizendo que Deus paga o preço. Paga o preço pela alma que está em opressão e em violência. E o preço que Ele paga é a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Oh, aleluia. A morte de um justo pelos injustos. A morte de um homem bom pelos homens maus. A morte de alguém que tudo é dele, para dar alguma coisa aos que nada têm. Oh, obrigada, Senhor. Glória a Deus. Deus paga o preço pela minha e pela tua alma, e pela alma de toda a humanidade. Aleluia. E ele completa dizendo assim, versículo 14: e precioso lhe é o sangue deles. Sabe o que a Bíblia está dizendo, queridos, para nós, através de Salomão? Que o sangue daquelas pessoas que são necessitadas. Tem alguém aqui necessitado? Deixa eu levantar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Que o sangue dos aflitos. Existe alguém aqui que entra em aflição muitas vezes? Que o sangue dos desvalidos, aqueles desprotegidos e indefesos, quantas vezes eu sou?
Que o sangue dos fracos, aqueles que são impotentes, que não conseguem resolver certas coisas, que o sangue do indigente, aquele que não tem nome, aquele que é pobre, eu sou pobre, pobre e necessitado de Deus, carente da sua presença. Glória, glória. Eu sou como a corça que anseia por água. Eu sou como aquele camelo no deserto querendo um oásis. Eu sou assim, necessitado de Deus. Aleluia. Porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Porque sem Ele nós não estaríamos aqui e não estaríamos inaugurando o núcleo lá no horizonte no próximo sábado. Sem Ele não haveria essa realidade. Sem Ele nós não estaríamos fazendo algo relevante para a sociedade. As pessoas hoje no geral estão fazendo apologia ao crime. E nós estamos lutando pelos céus. Aleluia. Para poder oferecer esse céu maravilhoso a outras pessoas. Salomão ele tem o prazer de dizer que o sangue do necessitado, do aflito, do desvalido, do fraco, do indigente e do oprimido tem valor para o Senhor. Não é um sangue desprezado, não. E a igreja precisa ser um lugar onde a gente acolhe essas pessoas. Muita gente aí de fora lança um ataque contra a igreja, dizendo assim: sabe fulano de tal que está na igreja? Esse pastor é cego, não sabe que essa pessoa é cheia de pecados. Ora, queridos, as pessoas pecadoras, elas precisam estar aqui. Porque é aqui que elas vão ouvir a palavra da vida. Não somos nós as pessoas a lançarmos ninguém para fora. Nós queremos que os pecadores venham. Porque serão pecadores igual a nós, sim ou não? Sim. Mas nós todos os dias trabalhamos para poder melhorarmos, não é isso? As pessoas aí fora têm a concepção de que a igreja é um lugar perfeito, e não é. A igreja é um lugar de pessoas restauradas, que vão ajudar outras pessoas a se restaurarem. Quem está entendendo? Nós vamos errar, queridos. Nós vamos falhar. Mas nós vamos falhar trabalhando para acertar. Amém. E o Senhor vai entender o nosso coração e vai ter misericórdia de nós. E é por isso que Ele está nos concedendo a oportunidade de crescimento. Porque a gente vive aqui em sinceridade. Aleluia. Deus sabe quais são os meus erros, as minhas falhas. Mas Deus sabe como meu coração é desejoso de proclamar o nome dEle. E olha, se Deus me escolheu, eu vou proclamar. Ainda que achem falha em mim, eu vou continuar falando da grandeza desse Deus, porque não é da minha grandeza, é da grandeza desse Deus. Amém, queridos? Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu quero te chamar a atenção para o que ele diz no versículo 17, no finalzinho do capítulo. Perdão, o versículo 20. É o último versículo desse salmo. Que diz assim: findam as orações de Davi, filho de Jessé. Quem escreveu esse salmo? Mas por que ele diz findam a oração de Davi, filho de Jessé? Preste atenção no que eu vou te dizer. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Ele fala das orações de Davi, filho de Jessé. Ele está falando do seu pai e do seu avô. Ele está falando assim: findam as orações comigo. Ele diz: eu completo a oração do meu pai. Eu dou continuidade à oração do meu pai Davi. E quando ele fala Davi, filho de Jessé, ele está dizendo: eu dou continuidade à oração do meu pai, que saiu da casa do meu avô Jessé, aonde ele foi ungido rei, e ele era o menor da casa, e o menor da casa de um camponês.
não era de linhagem real, não era de estirpe real, não era para ele ser rei, mas ele foi por causa da grandeza e da misericórdia de Deus. Lá na casa do meu avô simples, sem muito conhecimento e sem muita aparência, meu pai se tornou rei pela misericórdia. E eu sou fruto do pecado do meu pai com a minha mãe. Eu nasci do pecado do meu pai com a minha mãe, porque ele é filho de Davi com Batseba, aquela que Davi viu se banhando e tomou e trouxe para dentro de casa e se deitou com ela, e aquela gravidez a criança morreu, mas nasceu o segundo filho, a saber, Salomão. E ele diz: e eu, fruto do pecado do meu pai com a minha mãe, me tornei rei pela misericórdia do Senhor. Sabe o que Salomão está dizendo? Que tudo está no controle do Senhor. Glória! Talvez você diga: eu não represento nada. Talvez você diga: eu sou o menor da minha casa e o mais desprezado. Talvez você diga: eu não tenho conhecimento, eu não tenho oportunidades, eu não tenho nada. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido e minha querida. Quando Deus te chamou para a sua obra, porque foi Deus quem te chamou para a sua obra. Quando Deus te chamou para a sua obra, Ele está dizendo: não importa de onde você veio, você a partir de agora se tornará príncipe e princesa da minha casa. Porque eu sou o rei dos reis e posso fazer isso. Diga: eu sou príncipe. E as princesas digam: eu sou princesa. Eu sou princesa. Porque Deus pode fazer isso. Talvez os seus pais tenham sido pessoas à margem da sociedade. Talvez os seus pais tenham sido pessoas sem muita representação, sem muita importância social. Mas eu quero que você diga nessa hora, com toda a propriedade do mundo, diga: eu sou príncipe. Eu sou príncipe do Senhor. Diga: do rei dos reis. Amém? Você sabe o que Ele faz agora por você? Ele redime o necessitado. Aleluia. Ele ajuda o aflito. Quem é aflito? Glória a Deus. Ele cuida do desvalido. Ele fortalece o fraco. O indigente passa a ser príncipes e princesas. O oprimido é livre da opressão, porque é o Senhor que age nos seus planos. Diga assim: Salomão, se identifica comigo. Diga: e eu me identifico com Salomão. Porque eu não era ninguém. E agora eu sou príncipe. E princesa do Senhor. Amém, querido?